Caros alunos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenho assistido por computador. Neste vídeo abordaremos mais dois comandos de construção, que é o rectangle, retângulo, e o circle, círculo. São dois comandos muito utilizados, assim como o line, na elaboração de projetos de construção civil. Então vamos lá. O rectangle é uma ferramenta utilizada, um comando de construção utilizado para elaborar retângulos, né, e possui como atalho o comando rec, e na ribbon fica localizado na aba Home, painel Draw, e possui esse íconezinho aqui. Vamos ver aqui no AutoCAD. Então, o retângulo, assim como a maioria das ferramentas do AutoCAD, pode ser acessado de duas maneiras diferentes, seja pela ribbon, painel Draw, está vendo aqui o ícone do retângulo, quanto pela Command Line, que é o que eu recomendo para vocês utilizarem sempre. Sempre que possível, utilizem a Command Line. Lembrando, você não precisa vir aqui por cursor e clicar sobre a Command Line para começar a digitar. Basta estar com o texto Type a Command e você já pode digitar o comando aí. Ok? No nosso caso, aqui é o comando REC, REC Enter. E aí já vai pedir para vocês Specify First Corner Points. Bem, uma observação aqui. O retângulo, todo retângulo, ele vai possuir uma base e uma altura, correto? Mas ele também possui com informações uma área. E também possui com informações coordenadas de seus cantos. Falei para vocês que há três maneiras distintas de se inserir um retângulo no AutoCAD. Quais são essas maneiras? Fornecendo duas coordenadas dos cantos opostos, e aí com a formação dessas duas coordenadas ele projetará as linhas e formará o retângulo. A segunda maneira é fornecendo para eles os valores de B e de A, de base e altura, correto? E a terceira forma é fornecendo para ele o valor de área e de uma das duas dimensões, o valor de A ou o valor de B, correto? Essa é a maneira que se insere retângulo no AutoCAD. Então, a maneira padrão que o AutoCAD apresenta para nós é fornecendo os valores das duas coordenadas. Por isso que ele pede Specify First Corner. Na verdade, sempre ele vai pedir pelo menos o valor de uma das coordenadas, correto? A segunda é opcional e é válida apenas para o modelo padrão, o default, que a gente chama de lançamento de retângulo, mas sempre pelo menos uma coordenada ele vai pedir, que é a coordenada inicial para situar a posição deste retângulo na Drawing Area, na área de projeto, na área de desenho de vocês. Então tudo vai partir do fornecimento da primeira coordenada. Vamos colocar aqui que essa coordenada fica localizada em 200,150. Isto é, 200 no eixo X, 150 no eixo Y. E vamos dar Enter. Está aqui. Ele posicionou ali a primeira coordenada do meu retângulo. Okay? E aqui já pede para a gente assim, ó, Specify Other Corner Points. Especificar a coordenada do outro ponto, do outro canto do retângulo. Esse retângulo aí pode vir para o canto superior direito, superior esquerdo, inferior direito. Isso quem vai definir somos nós, através do fornecimento da segunda coordenada. Aqui, veja só como é interessante já a utilização de coordenadas relativas. Vamos utilizar aqui o arroba, tá? E a gente vai, com isso o AutoCAD ele vai tomar como referência essa próxima coordenada. O primeiro ponto lançado foi essa aqui, a gente já viu isso na aula anterior, okay? Quando a gente trabalhou ali coordenadas relativas e coordenadas absolutas. A gente está utilizando a coordenada relativa. Para o lançamento do primeiro ponto, como a gente não utilizou nenhum prefixo, e lembrando mais uma vez, está desativado aqui o Dynamic Input, então ele utiliza por padrão, quando não se utiliza nenhum prefixo, utiliza coordenadas absolutas, coordenadas onde a referência delas é a origem do plano cartesiano. Perfeito? Então vamos lá.
A partir deste ponto, utilizei o arroba, coordenada relativa, vamos colocar que este retângulo ele possui, na direção x, vamos colocar aqui, menos 300, e na direção y, menos 200. E está aqui, um retângulo desenhado. É um retângulo que possui neste lado 300 e neste lado 200. É a maneira padrão de se inserir retângulos no AutoCAD. O que a gente fez aqui? A gente forneceu este pontinho bem aqui e fornecemos também a coordenada deste pontinho bem aqui. E o AutoCAD traçou as linhas e chegou a este retângulo. Beleza? Vamos lá utilizar mais uma ferramenta que vimos na aula anterior, a Select Crossing, correto? Opa. Select Crossing aqui para selecionar tudo, ou Select Window também, né? A gente utiliza Select Crossing aqui, ou Select Window, para selecionar tudo e deletar, delete, está tudo apagado. Como eu falei para vocês, existem 3 maneiras de se inserir um retângulo no AutoCAD. A primeira foi esta. A segunda maneira, e lembrando, todas as 3 maneiras, a gente necessita primeiramente fornecer um primeiro ponto, né, onde ficará um dos cantos do retângulo, para que o AutoCAD tenha uma referência de posicionamento desse retângulo. Então, tudo parte da primeira coordenada. Vamos colocar aqui agora como primeira coordenada. O ponto, vamos ver aqui, o ponto 200 menor. Vamos colocar ali alinhado com o eixo Y, 200 menor 90. Enter. E veio para cá. Tá bom? O que foi que eu utilizei aqui? Uma coordenada polar absoluta, ou global. Tá bom? Uma coordenada polar em que ele tomou como referência a origem do plano cartesiano, pegou aqui 200 para cima, na direção 90 graus, e localizou esse ponto, nosso ponto do retângulo. Vejam bem, se vocês observarem, ele coloca aqui Specify Other Corner Points. Se a gente fornecer aqui outra coordenada, ele vai traçar o retângulo como a gente fez no exemplo anterior. Porém, ele dá aqui 3 opções. Eu falei para vocês que existem 3 maneiras de se inserir. A maneira padrão, teoricamente, sobreviviam mais 2. Né? Pós-profissões aparecem 3 aqui. A gente vai chegar lá. Então, a outra maneira de inserir retângulo é fornecendo a área. Daí vocês podem vir aqui com o mouse e clicar em Area, ou simplesmente, não sei se vocês conseguem perceber, mas há uma letra em destaque em cada uma dessas informações. Em Area, Dimensions, Rotation. Né? No caso de Area aparece o A, na cor azul e maiúscula. Em Dimensions aparece o D, também na cor azul e maiúscula. E em Rotation aparece a letra R, maiúscula em azul. Se eu apertar A, Enter, né, eu vou estar selecionando a opção Area, ok? Porque é a letra que está em destaque. A, Enter, de Area. E aí, olha só, o AutoCAD fala assim para a gente, informa para mim aí a área deste ângulo nas unidades atuais, nas unidades correntes aí do desenho, né? Que a gente nem está se importando muito, a gente não está, eu não quero saber aqui se é milímetro, se é metro, se é polegada, não, para mim não interessa isso ainda, tá bom? Nem para mim, nem para vocês, tá? Então vamos aí supor que este retângulo possua aí 1000 de área, tá bom? E vou colocar Enter. Daí ele dá 2 opções aí para a gente, né? Se a gente quer o Length ou Width. Okay? Length é o comprimento e o Width é a altura. Então ele já atribui aí com o valor padrão o Length. Se a gente apertar Enter, ele vai adotar esse valor que está aqui entre as chaves. Mas vamos aprender aí, né? Já para iniciar. Aqui a gente pode utilizar, se a gente quiser o comprimento, o L e Enter. E se a gente quiser a altura, o W. Ok? Vamos supor que a gente queira aí a altura. Vou colocar aqui o W. Né? Vamos fornecer a altura dele. E vamos colocar aqui o valor de 300. Aqui, ó. Vai ser um retângulo bem compridão aí. Né? Correto? Então, aqui 3 informações foram passadas, né, para o AutoCAD, que foi a coordenada de referência, a área,
do retângulo e a altura. Okay? Basta dar Enter e ele elabora o retângulo. A outra maneira, Rec Enter, primeira coordenada, vamos colocar aí uma coordenada polar também, né, para já se habituar, coordenada polar A absoluta, vamos colocar aí a coordenada 400 menor 30. Tá? Lançou para cá, ó, 30 graus, 400 de distância, beleza. A gente pode fornecer aqui as dimensões desse retângulo, dê Enter. E aí ele pede length, que é o comprimento. Vamos colocar aí que esse retângulo tenha 400 unidades de comprimento. E width, que é a altura, vamos colocar que ele tem 100 aqui. Pronto. Correto? A outra informação que ele vai pedir é o posicionamento, a orientação deste retângulo. Se eu quero ele no quadrante superior direito, superior esquerdo, inferior direito. Isso aqui com o mouse a gente vai posicionar, ok? Então vamos clicar aqui, por exemplo, para baixo. Né? Finalizou aí o comando, tudo ok, tudo certo. Está aí o nosso retângulo, ok? Para quem ainda está com dúvida, ok? Length, tecla L, né? É o comprimento, é a dimensão neste sentido, no sentido do eixo X. Bom? Então, meio que para facilitar, entenda o seguinte, né? Que o L de length é igual ao X, é igual ao X, ok? Que é igual ao nosso Bzinho aqui do desenho, tá bom? E o width, o W de width, ele é igual ao nosso eixo Y, que é igual ao nosso Azinho aqui do desenho. Perfeito, pessoal? Acho que não tem nenhuma dúvida aí, correto? Vamos utilizar aqui uma Select Window, tá bom? Vou apagar isso aqui, Delete e pronto, tudo apagado. Vou novamente com o comando Rec, Rectangle, tá bom? Fornecer novamente aí uma coordenada inicial, para o AutoCAD ter uma referência. Vamos dessa vez colocar aqui a coordenada 300, menor, 230. Tá? Aí vem para cá, para baixo. Pronto. Agora, vocês viram que apareceu aqui 3 opções. Area, Dimensions e Rotation. Expliquei para vocês o Area, o Dimensions e o que é o Rotation. Né? Vamos lá, R-Enter, vamos ver o que é. O Rotation permite com que a gente aplique uma inclinação do retângulo em relação ao eixo X. Ok? Em relação ao eixo X. Então, aqui pede para a gente colocar aqui Specify Rotation Angle. Correto? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 45 graus, ele vai inclinar esse retângulo 45 graus em relação ao eixo X. Se eu colocar 30 graus em relação ao eixo X. Okay? É interessante a gente utilizar esses valores de ângulo até o próximo ali do 90 graus, que a partir daí já tudo se repete. Então, normalmente, quando a gente está trabalhando com o projeto, a gente utiliza ali ele variando de de valores um pouco superior a zero, né, que o zero você consegue trabalhar sem aplicar rotações, até valores ligeiramente inferiores a 90 graus. Okay? Então vamos colocar aqui, por exemplo, 30 graus. E olha só, ele inclinou esse meu retângulo em relação ao eixo X. Para ficar mais claro, vamos refazer aqui o exemplo. Vamos colocar ele na 00. Aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Ele ainda continua com a mesma rotação que eu apliquei no exemplo anterior. Perceberam? Ainda é 30 graus. Se eu quiser desfazer isso, tem que ir novamente em Rotation, R Enter, e colocar aqui 0. E volta ao normal. Okay? Mas vamos aplicar a rotação. Rotation, 30 graus em relação ao eixo X. E aqui ele volta para a opção de especificar o outro canto do retângulo. E aí eu posso jogar uma coordenada tanto cartesiana quanto polar relativa absoluta. Ou aplicar a área ou as dimensões. Nessa opção de rotação, né, como projetista, como alguém que já trabalhou muito na área, é muito comum, quando a gente usa rotação, a gente usa, dentre as 3 maneiras de se inserir, se fornecer as dimensões do retângulo, é muito comum utilizar a opção Dimensions, de Enter. Né?
Porque coordenadas já fica um pouco complicado de você localizar o outro ponto. E a área, na verdade, das três opções, o fornecimento da área e de um dos lados é um dos menos utilizados. Eu, sinceramente, nunca tive uma utilização prática dessa maneira de se inserir retângulo. Porém, quando se utiliza retângulos inclinados, a maneira de se inserir utilizando comprimento e altura é muito interessante. Então vamos fornecer aqui, por exemplo, um comprimento que tem um retângulo que está inclinado 30 graus em relação a x e possui como base 350 e de altura, e já é um retângulo grandão, tá bom? 350, enter, width, altura, vou colocar um retângulo bem alto, retângulo com 800 de altura, tá bom? E aí, novamente, ele vai me pedir o quadrante de inserção desse retângulo. Vamos colocar aqui para cima, não dificultar muito o entendimento. Está aqui. Bom, perfeito, nenhuma dúvida, tranquilo. Então, essa aí foi o comando de construção. Rectangle, ok? Vamos para o próximo comando. Aqui, vale salientar que tudo que eu falei está escrito aqui no texto. Inclusive, tem um exemplo aqui bem elaborado, né, com os passo a passos aqui. Primeiro passo, rec enter. Segundo passo aqui, as coordenadas, 10,5. Sempre colocar aqui entre chaves, né, o enter é a tecla enter, tá, pessoal? Por favor, não tenha dúvidas disso. Então, vamos aí para o próximo comando de construção, que é o comando circle, círculo. O atalho dele é o C, enter. A sua posição aí na Ribbon está na aba Home Painel Draw, assim como o Rectangle e Align. E este aqui é o íconezinho dele, ok? Então, o comando Circle ele serve, obviamente, para construir círculos, tá? Aqui na Ribbon, tá aqui o ícone do Circle. Então, se a gente olhar para cá também, para o íconezinho do Circle, a gente tem aqui na setinha para baixo diversas opções de se inserir esse círculo, tá bom? Centro e raio, centro e diâmetro, 2 pontos, 3 pontos, tangente, tangente, raio, tangente, tangente, tangente. Todas as opções que estão aqui a gente consegue também obtê-las pela command line, então não se apeguem muito a isto aqui, tá bom? Então, vamos lá, vou começar aí o comando, digitamos C, Enter, command line, e aí ele, como padrão, pede para a gente especificar aqui o ponto central deste círculo, ok? Vamos colocar aí um círculo que possua seu centro localizado na coordenada 100,6. Aí, beleza? E tá aqui localizou o centro da coordenada. E aí ele pede para a gente digitar ali o raio do círculo ou diâmetro. Bem, se você só inserir o valor agora, veja que ele está pedindo aqui Specify Radius. Você vai estar inserindo o valor de um raio de círculo, tá ok? Se você quiser inserir o diâmetro, que é duas vezes o raio, você precisa digitar T, Enter, e aí já fala Specify Diameter of Circle. Então, daí fica a critério de vocês, tá? Não tem muito o que falar sobre isso. E aí vamos colocar um círculo de diâmetro 200 aqui, olha. Tá aí, interceptando aí, tangenciando a coordenada o eixo Y e o eixo X. Okay? Círculos, nós também temos diversas maneiras de se inserir. Correto? Nós podemos inserir o círculo pela maneira padrão, isto é, por um centro informando o valor do seu raio ou diâmetro. Tá bom? Essa é a primeira maneira. Tá? A segunda maneira é fornecendo 3 pontos onde a circunferência do círculo vai tocar. A segunda maneira é fornecendo 2 pontos por onde a circunferência vai tocar. E a terceira maneira é através do círculo tangenciando 3 pontos ou tangenciando 2 pontos e você fornecendo um raio para este círculo. Parece ser complicado, mas na verdade não é tanto assim. Aqui eu vou apresentar para vocês apenas mais 2 maneiras de se inserir. Afinal, a TTR, que é tangente, tangente, radius, não é tão utilizada na construção civil. Se o aluno, caso o aluno tenha alguma dúvida, na apostila tem algumas informações sobre como utilizar essa ferramenta. E fiquem também à vontade para me perguntar aí, caso vocês tenham a curiosidade, né? Porém, para o nosso curso, é um curso voltado para a construção civil, é um curso em que eu estou focando
o conhecimento ministrado aqui para o que vocês irão utilizar na prática, né? Para esta finalidade, o TTR, né, tangente, tangente, radius, ou TTT, tangente, 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 não é tão necessário. Na verdade, eu confesso a vocês que nunca apliquei ele num projeto, né, que tenha desenvolvido. Ok? Então, ele já não é tão interessante assim para a construção civil. Talvez ali para o projeto de quem for trabalhar com a área de mecânica, né? Enfim, talvez seja bem interessante. Mas para nós de construção civil, realmente não vi nenhuma aplicação até hoje. São quase 20 anos de trabalhando com um projeto desta área. Então, vamos ver aqui no Paint aí, né? Como é que funcionaria essas ferramentas de inserção de círculo. Então imagina aqui um círculo, né? A primeira ferramenta, a primeira maneira de se inserir um círculo, todo mundo já entendeu, creio eu. Você fornece para o AutoCAD o ponto central deste círculo e fornece para ele o valor ou de um raio, e aí já consegue traçar toda a circunferência desse círculo, né? Funciona meio que como um compasso, né? Você posiciona a perninha do compasso aqui, a outra perninha aqui já traça a abertura da perninha raio, ou você fornece para o AutoCAD o diâmetro. Né? E aí ele trabalha, ele consegue desenhar, traçar a circunferência do círculo da mesma maneira. A segunda forma é fornecer para o AutoCAD 2 ou 3 pontos pelo qual a circunferência do círculo vai tangenciar, vai passar sobre 2 ou 3 pontos. Correto? 3 pontos. Ou 2 pontos. No caso, ele pegaria os extremos do círculo, né? Daqui os lados opostos do círculo. A distância entre esses 2 pontos seria o diâmetro do círculo. Perfeito? São duas maneiras que, eventualmente, em projetos, vocês poderão utilizar. Óbvio que é a mais comum, que vocês vão estar mais habituados a utilizar, e o AutoCAD já entende isso. O que é interessante do programa é que ele sempre apresenta para a gente como default, como ferramenta default padrão de inserção das ferramentas de construção, aquela que é a mais utilizada, né, no cotidiano do projetista. E a mais utilizada no cotidiano dos projetistas, né, acho que do projetista em geral, não só de construção civil, é fornecendo o centro desse círculo e o raio ou diâmetro dele. Mas vamos lá aplicar o círculo por 3 pontos. Então, observe aí que vocês podem tanto clicar aqui em 3P, quanto digitar 3P. Okay? Os dois termos estão aí em destaque, estão na cor azul. Tá? E aí pede Specify First Point of Circle. Aqui você pode ou clicar com o mouse, que quando a gente utiliza essa opção, normalmente a gente não tem a informação das coordenadas, elas aparecem aqui no desenho. Né? E você clica, dá 3 cliques e desenha. Ou 3P, ou você fornece as 3 coordenadas. Vamos supor que a gente queira que o círculo ele tangencie a coordenada 0,0, Enter. Ele também tangencie um ponto localizado a 100 de distância da coordenada 0,0 na direção 90, e que este círculo também passe, eu falei tangenciar, me perdoe, na verdade é passar sobre, bom? Ele atravessa, ou ele tangencia, ou ele passa sobre. E que ele passe sobre também um ponto localizado a 90, porém agora na direção 0, em relação à origem do plano cartesiano. Tá? Ele vai passar mais ou menos por aqui, assim. Ó. Pronto. A circunferência desse círculo passa no 90, a uma distância de 90, no sentido 0 do origem do plano cartesiano. Passa na origem do plano cartesiano e passa também na direção 90, no sentido 90 graus aí da origem do plano cartesiano. Perfeito, pessoal? Vamos tocar aqui, vamos tocar mais um exemplo. Select Window, precisa englobar todo o círculo. Delete. Vamos lá, C, Enter. E agora vamos inserir um círculo por 2 pontos. 2P, Enter. Daí pede Specify First
Endpoint of circle. Vejam bem o texto que ele passa para a gente. O primeiro ponto final, a primeira extremidade, né? Seria mais ou menos traduzindo aí bem, você especifica a primeira extremidade do círculo. Aí vai desenhar as duas extremidades e vai formar um diâmetro a partir destes dois pontos. Então vamos colocar aí que esse círculo fica localizado no 0, 0. E olha só, aqui utilizando a coordenada polar, a gente pode até já dizer qual é o diâmetro do círculo. Se eu colocar assim, 200 menor 0, isso significa o quê? Que esse círculo vai ser desenhado nesse sentido e ele vai possuir diâmetro de 200. Aqui, ó, é o círculo e a distância deste ponto a este é 200. Aqui um comando de verificação, comando DI Enter, a gente tirar a distância de maneira fácil. Aqui, ó, distância 200. Perfeito, pessoal? Então, vou aí informar para vocês três maneiras de se inserir círculo, através do centro, raio, diâmetro. Segunda maneira, através de 3 pontos, onde a circunferência vai tocar 3 pontos. Observação, nesta segunda maneira, normalmente a gente já tem os 3 pontos lançados, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor aqui uma line aqui, outra line bem aqui, e outra line aqui. Eu quero que o círculo toque as 3 extremidades da line, a extremidade de cada uma das lines, desculpa. Então, C Enter, 3P, extremidade, extremidade, extremidade. Ele desenhou aí o círculo tocando as extremidades de cada uma das linhas que a gente tinha inserido. É uma opção muito interessante e, eventualmente, vocês podem se deparar em uma situação que tenha a necessidade de vocês utilizarem este comando. Correto? Então, este é o comando circle. E, além destes comandos, nós temos outros comandos como polygon, desenha polígonos, aqui também tem exemplos dele. Arc, desenha arcos. Né? Mas, para o nosso cotidiano de construção civil, essas 3 ferramentas são mais do que necessárias. Vocês vão conseguir desenvolver tranquilamente qualquer projeto. Okay? Polygon e Arc, talvez até volta ou outra seja necessário, porém, utilizando círculos, vocês conseguem fazer arcos através do comando trim. Então, que eu vou ministrar para vocês na próxima aula. Então, basta ter o conhecimento dessas 3 ferramentas e a gente já vai conseguir desenvolver tranquilamente projetos de construção civil. Lembrando que o curso aqui está sendo bem focado, está sendo bem condensado, e o intuito é fazer com que vocês já saiam aptos a fazer projetos, sem uma grande carga de conhecimento. Eu acho interessante ser dessa forma, porque esse maior volume de informações é bom vocês adquirirem com o tempo da prática. Agora, um volume menor de informação voltado essencialmente para a produção do projeto é muito interessante. Vocês vão começar a produzir e durante a produção vocês vão sentir que o programa ele tem a possibilidade de fazer algo diferente, algo mais elaborado, e vocês vão correr atrás dessa informação. Às vezes o próprio programa já vai conseguir solucionar para vocês as próprias informações contidas aqui, quando você repousa o mouse sobre o comando. Né? As próprias informações do programa já são suficientes para sanar a dúvida de vocês, ou quando não, vocês vão na internet e façam uma pesquisa, principalmente na língua inglesa. É interessante que vocês tenham pelo menos o entendimento mínimo aí de inglês, né? Porque nos fóruns da língua inglesa, né, você encontra bem mais informações sobre o AutoCAD. Então é isso, pessoal, a explicação aí do porquê que, apesar dos comandos de construção serem diversos, né, se vocês pegarem aqui para o Shadow Draw, tem uma infinidade, né? São aí bastante comandos. E, porém, estão sendo ministrados 3, tem outros 2 na apostila. Caso vocês tenham dúvidas sobre esses 2, e caso vocês queiram praticar, não é necessário, tá bom? É interessante que vocês deem uma olhada, pratiquem um pouco, mas para os nossos projetos,
Esses três já são mais do que o suficiente, vocês vão conseguir se desenrolar bem, ter uma boa desenvoltura em projetos de construção civil. Ok? Pratique os exercícios, pratique os exemplos, tá? E na próxima aula a gente continua aí os assuntos aí da nossa disciplina. Muito obrigado e até a próxima.